Se você quiser sentar, você pode sentar. Eu confesso para você que o Senhor fala comigo de muitas maneiras, em vários versículos, capítulos. E o Senhor falou comigo recentemente sobre algo que nós temos vivido aqui na igreja, que é a frutificação. E eu preparei uma mensagem muito linda em cima disso, que eu quero compartilhar com você. E quando nós estávamos em casa, o pai falou assim: filha, você tá com a mensagem lá que você contou pra mim esses dias pronta? Eu falei: tá no gatilho. Ele falou: então você que vai ministrar. E eu falei: então tá bom, vou pegar minhas coisas pra ministrar. E quando eu peguei o meu caderno, o Senhor falou: não é isso, é outra coisa. E ele me redirecionou a algo que eu já ministrei uma vez, não foi aqui, mas é uma das mensagens que Jesus mais falou comigo, porque eu me identifiquei muito, que é sobre a vida de Pedro. Eu amo falar sobre Pedro porque eu sou muito parecida em algumas coisas, o fato de ser às vezes cabeça dura, de agir meio que por impulso. E o Senhor falou comigo que era isso que eu deveria ministrar hoje. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia sem demora, e você vai abrir a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 5. E nós vamos falar sobre a forma que Jesus chamou Pedro. Lucas no capítulo 5 diz assim: certo dia... a minha versão é de hoje, tá? Talvez seja um pouquinho diferente ali. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão então respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram, encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Irmão, eu confesso que eu acho essa uma das palavras mais bonitas. Eu amo ler os evangelhos. E eu quero falar sobre um tema com você, que é um tema meio sério. Quando nós falamos dele, nós ficamos até meio assim. E o tema é entrega. É muito fácil nós entregarmos algo para alguém quando alguém nos pede, certo? Hoje, por exemplo, você deve ter entregado algo a alguém. Entregue um prato de comida, entregue algum objeto. Passa meu celular aqui. Nós entregamos tudo, todo o tempo para as pessoas. Mas existem alguns tipos de entrega. Existe a entrega quando eu quero entregar e você quer receber. E existe a entrega que eu quero entregar e você não quer receber. Posso te falar aqui, Pedro? Para você? E o Pedro fala: não, eu não quero, já tenho o meu, já não precisa me entregar. Existem todo tipos de entrega.
E quando nós começamos a ler este capítulo, nós já nos identificamos com uma coisa que Jesus pediu a Simão, que é o quê? Me dá o seu barco. Porque a multidão, onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele, e Jesus precisava de um barco para ficar um pouco mais alto do que a multidão para falar com eles. Então a primeira coisa que Jesus pediu para ele foi o barco. E isso é muito fácil, porque eu emprestar uma coisa por um determinado tempo é muito tranquilo. Então para ele tudo bem. Só que sabe o que eu acho interessante? Porque quando você lê a palavra, ela fala assim, que Jesus já foi mandando em Pedro. Ele já falou, já traz o barco para cá, porque eu já quero subir nesse barco e falar com as pessoas. Não foi aquele pedido educado, sabe? Foi aquele mais, daqui que eu quero ministrar. Pedro poderia ter dois tipos de reação. A primeira reação de Pedro, que poderia ter acontecido, e é a que muitas vezes nós temos com as pessoas, é essa aqui, ó. Que folgado. Tá pensando que aqui? Já mandando em mim desse jeito, mal me conhece e já tá mandando colocar o barco aqui para subir no meu barco. Mas ele sabia quem estava falando com ele. Então ele teve a segunda reação, que foi entregar a Jesus o seu barco. E ele entregou o barco. Só que o segundo pedido de Jesus para ele foi um pouco mais ousado. E esse é o pedido difícil para mim e para você. Jesus pediu tudo de Pedro. Tudo de Pedro. Ele pediu a vida de Pedro nesse momento. Porque Pedro tinha uma profissão. Pedro era pescador. E ele entendia do que ele fazia. Mas Jesus falou para ele, não é isso que eu tenho para você. Renuncie isso, entregue isso, porque eu tenho outra coisa para você. E Jesus pediu a vida de Pedro. E sabe o que eu acho mais interessante disso? Porque muitas vezes para mim e para você, e eu acredito que para ele também foi muito difícil, foi esse confronto. Esse confronto de ter que... Jesus pediu tudo, Jesus não pediu só o barco. Jesus pediu o barco, rede, ele viu o milagre de Jesus naquele momento, que Jesus prosperou o negócio dele. Jesus falou, vai lá e pesca. Vai lá, joga a rede lá e vai. E nós já vamos entrar nesse ponto. Mas eu acho interessante que ele viu o milagre, ele viu que Deus... Jesus prosperou a profissão de Pedro. Ele poderia simplesmente ter falado, muito obrigado, Jesus, você é um querido. Agora eu vou ter peixe para chuchu para vender. Você prosperou a minha profissão. Você salvou o meu dia. Mas Jesus não era... A turma de peixe que Jesus deu para ele era muito pouco. Jesus queria dar muito mais. Só que antes do muito mais de Jesus, tinha a entrega, a renúncia que Pedro tinha que fazer, que era a própria vida. Ele teve que renunciar a quem ele era, a profissão dele, entregar a profissão dele, entregar o ganha-pão dele. Sabe para quê? Para seguir Jesus. Aleluia. Jesus falou, larga tudo e me segue, que agora você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser um pescador de homens. Jesus. E sabe que eu acho muito incrível essa palavra, porque o Senhor me deu 3 passos para a entrega. E o primeiro passo que ele falou comigo é a obediência. Ô palavrinha difícil de fazer. Difícil da gente entender o que ela é. Obedecer. Vamos falar um pouco de Pedro? Ele tinha passado a noite inteira pescando. Jesus olhou para ele e falou, pega a rede, joga desse lado aqui. E ele falou, mas você sabe com quem que você está falando, Jesus? Eu sou o manjador aqui da galera. Aqui, Tiago, todo mundo me segue, porque sabe que eu sou bom da pesca, eu não pesquei nada. E você está falando para mim, para eu jogar a rede que agora vai dar? Você viu o que nós lemos? Que ele fala assim, olha, Jesus, sob a tua palavra, eu vou jogar a rede. Aleluia.
Você entende que nesse momento da obediência ele obedeceu, mas sob a condição de colocar a responsabilidade sobre Jesus? Ele tirou dele e colocou na de Jesus. E falou, bom, se não der certo, quem falou foi Jesus. É na palavra dele que eu estou jogando, aqui na minha. E ele obedeceu. E quando ele obedeceu, encheu de peixinho, que nem a musiquinha. Mas sabe que eu acho muito interessante? Que o Senhor começou a remeter a mim aquilo que eu vivi, obediência, obedecer. E eu sou eu e o José Eduardo, nós somos muito diferentes um do outro. Nós dois somos brincalhões iguais e tudo, só que eu sempre tive o lado do porquê. Hoje eu entendo o porquê, porque hoje eu sou advogada, né? Mas até então eu não entendi. Mas eu sempre questionei meus pais de tudo que eu ia fazer. O José não. O José sempre foi lá e fez. Eu não. Eu sempre fiz depois do 5º porquê. Por que eu tenho que fazer isso, pai? Mas, Gabriela, tem que fazer. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu sempre quis a explicação. Não que meus pais não quisessem me dar. Na verdade, eles não precisam. E eu não poderia ter olhado para eles e falar, sobre a tua palavra eu vou fazer. Porque é sobre a ordem de alguém. E obediência é isso. Obedecer a Deus é muito difícil, irmão. Obedecer no meio de coisas complicadas é muito difícil. Jesus. Vai com a tua profissão prosperando do jeito que tá. E Jesus olha pra você e fala, deu aí pra você, você prosperou tudo que você podia, agora eu quero. Pô, Jesus. Agora? Você podia ter falado isso pra mim quando eu tava quebrado. Mas agora que eu tô próspero, agora que eu tenho dois barcos cheios de peixe, o Senhor me pede tudo que eu tenho. Porque Jesus nunca vai pedir nada, meu irmão, que você não possa oferecer, que não vai custar para você. Para Abraão ele pediu um filho. Para Pedro ele pediu a profissão. Sabe que quando eu passei pelo processo do câncer, essa palavra falou muito comigo. Essa e outras duas, confiança. E a próxima. Mas foi muito difícil obedecer, entender, compreender e dizer sim, Senhor, eu aceito a tua ordem. Porque você tem que se despojar de quem você é. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos onde você está, se você está no templo da igreja, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você pensasse em quem você é. Como é a sua personalidade? Você tem essa personalidade de obediência fácil, de submissão fácil? Ou você é sempre questionador, sempre quer do seu jeito, sempre quer da sua maneira? Quando você quer sempre da tua maneira, sempre do teu jeito, sempre das tuas coisas, Jesus precisa tratar com você. Porque obediência é princípio. Jesus obedeceu ao Pai quando veio morrer por mim e por você. Ele precisava? Ele senta à destra de Deus, irmão. Ele não precisava deixar glória, reino, trono, anjo que adora 24 horas por dia por você. Olha para quem está do teu lado aí, dá uma analisada dessa pessoa. Essa pessoa merecia a descida de Jesus para a terra? Olhe para você mesmo. Mas ele não olhou para esse exterior que eu e você a gente vê. Porque se ele olhasse do jeito que eu olho, do jeito que você olha, ele nunca que entregava o filho dele por amor a você. Ou você entregaria o teu filho pela pessoa que está do teu lado? Você não entregava, porque sabe quem é a pessoa. Se você é da família dela. Se você não é, muito menos ainda. Mas esse é o primeiro ponto da entrega, é a obediência. O segundo ponto é a confiança. E sabe o que é confiança, irmão? É entender, é compreender, é saber quem é a pessoa que está ordenando e que eu posso descansar nela. Glória a Deus.
acha que Pedro não teve que confiar na hora de jogar a rede de novo? E se falhasse? E se falhasse? Eu quero compartilhar algo com você rapidamente. Um pouquinho depois que eu descobri o câncer, eu tinha muito medo de morrer. E minha mãe me levou num lugar com uma mulher incrível, eu gosto muito dela. Ela é a Marina. E eu fui pra lá com muito medo. E eu cheguei lá e nós começamos a conversar, eu e ela. E ela olhou pra mim e disse assim: Gabi, Jesus pode estalar o dedo e te curar do câncer? Eu falei: pode. Ele: pode sim. Dela: e você confia que ele pode fazer isso? Eu falei: eu confio que ele pode fazer isso. Porque era isso que eu queria que ele fizesse, entendeu? Eu não queria ter que passar por nada. Eu queria que o meu caso fosse que nem a irmã Emília aqui da igreja, que ela estava com um diagnóstico, 15 dias depois que houve a oração dos pastores dela, ela não tinha mais um tumor. Eu queria que eu fosse assim. E eu estava confiante nesse primeiro ponto, sabe? Mas Jesus estava falando comigo que não era só isso que ia acontecer comigo. E o meu maior medo era perder cabelo, perder sobrancelha. Esse era o meu maior medo de todos. E eu lembro que ela olhou pra mim e ela falou: Gabi, e se você precisar passar por uma cirurgia? O que você acha de Deus nesse momento? E eu falei pra ela: eu continuo amando Deus. Eu continuo confiando nele. Eu sei que ele vai cuidar de mim. Eu confio em Jesus. E ela falou: Gabi, e se você tiver que passar por uma quimioterapia? Nesse momento eu comecei a chorar muito. Isso nunca vai ser do meu coração. E foi nesse momento que Jesus testou minha confiança. Porque esse era o meu medo. E eu lembro que eu comecei a chorar na frente dela. E eu desesperei. Eu fiquei muito tempo chorando. Eu não conseguia dar resposta para ela. E eu chorava muito, muito, muito. E ela falou: Gabi, você vai confiar em Deus se você tiver que passar por químio? E naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E eu falei: eu vou confiar nele. Eu vou confiar. Se eu tiver que perder tudo, eu vou confiar. Eu vou confiar em Jesus. E por último ela me perguntou: Gabi, se você falecer? E se você morrer, Gabi? E se a única cura para o teu câncer for a morte, o que vai acontecer com você? Você vai confiar em Deus? Eu falei: eu vou confiar em Deus. E Ele vai saber como sustentar a minha casa. Porque os meus pais continuarão confiando em Deus. Porque Ele é o dono da minha vida. Isso é confiar, querido. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Está tudo no teu controle? Ou você está desesperado, como eu estava um dia? Este é o momento de você demonstrar que confia em Deus. Nem que por um tempo você tenha que chorar muito. Porque isso faz parte da entrega. Confiar é um processo da entrega. E por fim, querido, eu quero dizer para você, o terceiro passo para isso é deixar tudo para trás. Pedro largou tudo por amor a Jesus. Ele sabia tudo que ele tinha, mas ele largou. Ele abandonou por Jesus. Ele falou: eu deixo, se você quer que eu seja um pescador de homens, então eu vou atrás de você, porque eu descobri que você é tudo que eu preciso. Pedro entendeu. Quando ele entendeu, não tinha nada que segurava mais ele. Porque ele falou: eu posso deixar tudo para trás, porque nada aqui vai fazer eu feliz. O que vai me deixar feliz é estar com você. Se você for para lá, eu vou atrás de você, porque é você que me faz feliz, Jesus. E ele foi. Aleluia. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque ele foi. Ele viveu o ministério de Jesus por 3 anos. Irmão, se tem alguém que podia falar como Jesus fazia, era Pedro. Ele viu milagre. Ele viu o cego enxergar. Ele viu o coxo andar, paralítico andar. Ele viu o surdo ouvir.
Ele viu tudo isso, irmão. Ele viu com os olhos dele, não precisou de outra coisa, não. Ele viu um cara sair do meio do sepulcro, ele viu tudo isso. Ele viu Jesus expulsar demônio com estralar de dedo, ele viu. É os olhos dele que viram, não é ninguém, não é a história da carochinha, ninguém contou para Pedro. Ele viu, porque ele aceitou andar com Jesus. É, Deus. Glória a Deus. E ele viu por 3 anos, irmão. Ele não era a pessoa mais qualificada para ser o sucessor de Jesus? Na tua visão? Na minha, sim. Oxe, viu tudo? E Jesus ainda olha para ele e falou assim: se você crê em mim, minhas palavras estiverem em você, você vai fazer coisa maior que eu. Você imagina o cara do lado de Jesus e Jesus falando isso para ele: se você crê em mim, a palavra está em você, você vai fazer coisa maior do que eu fiz. E ele, meu Deus, eu vou fazer coisa mais do que Jesus. Ele andou com Jesus, ele podia fazer o que ele quisesse. Só que a última lição, que foi quando Jesus preparou ele 100% e falou, vai, foi a hora que ele caiu. Pedro negou. Lembra que Jesus disse para ele? Na mesa? Na comunhão? Jesus falou para eles, alguém vai me negar. Sabe daquele jeito assim, ó? Alguém vai me negar. Já olhando para Pedro assim, ó. E Pedro, meu Jesus, nunca que vou te negar. Só quero te dizer, neguinho, o galo vai cantar 3 vezes. E antes dele cantar, o galo vai cantar, e antes dele cantar, tu vai me negar 3 vezes. E ele, nunca que isso vai acontecer, Jesus. Aconteceu? Ele negou. E quando ele negou, irmão, quando ele negou, foi difícil para ele entender aí. Porque ele viu os 3 anos dele de decolagem desabarem. Sabe quando você vê que você está indo naquele gás com Jesus Cristo? E você está abandonando tudo, você está caminhando, você está indo. E você cai. Aconteceu isso com Pedro. Tudo aquilo que Pedro tinha aprendido, por 1 minuto ele esqueceu. Por causa do fracasso. E agora eu quero te perguntar, quantas vezes você já fracassou? Eu quero te perguntar, você está no momento de corrida ou você está no momento do fracasso? Porque Pedro teve que viver tudo isso para entender quem ele era em Jesus Cristo. Ele perdeu tudo naquele momento. Tudo. E tem uma palavra que eu quero ler com você, que essa palavra é muito boa. Deixa eu procurar ela aqui. João no capítulo 20. Você não precisa abrir não, só quero que você escute. João capítulo 20, ele já é pós-morte de Jesus. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os 2 saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Presta atenção bem nessa parte. Não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali do lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo e ele viu e creu.
Esse final eu quero ler com você. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Deus. Aleluia. Quando eu li isso, eu comecei a me perguntar por que João não entrou no túmulo. Ele não entrou no túmulo. Quem entrou foi Pedro. Os dois saíram correndo, foram até o túmulo de Jesus. João chegou, olhou e não entrou. Pedro foi o segundo, mas entrou. Depois João entrou de novo e ele viu e creu. Você imagina a culpa que Pedro estava levando? Porque ele negou e Jesus morreu. Você não pense a culpa que esse homem estava levando nas costas dele, igual Judas estava levando, que se sentiram extremamente culpados pela morte de Jesus. Porque você não pensa nesse momento no psicológico de uma pessoa. Eles também eram humanos. Imagine que psicológico abalado que ele não teve. Ou algum irmão aqui nunca ficou com a consciência pesada do que fez o outro apanhar? Jesus morreu e eles estavam culpados por isso. Só que sabe qual que é o primeiro passo que você comete quando você fracassa? Você perde a tua confiança. João não tinha do que se culpar. Por isso ele não precisou entrar no túmulo. Porque ele sabia, Jesus já tinha avisado: eu vou ressuscitar. Então a confiança no coração dele era tão grande que ele falou: eu sei que ele ressuscitou. Pedro, ao contrário, precisou dar aquela olhadinha para ver se Jesus não estava ali mesmo. Ele precisava entender o que estava acontecendo. E será mesmo? Será mesmo que Jesus vai ressuscitar? Mas eu matei ele, a culpa é minha. Eu preciso ver mesmo se ele vai ressuscitar. Será que ele vai ressuscitar? Só que eu acredito que a culpa deve ter tomado tanto o coração de Pedro, que sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele voltou atrás. E ele voltou a ser quem ele era antes de Jesus. Olha que desperdício. Ele tinha visto milagres, cura, tudo que você pode imaginar. E ele voltou atrás. Ele regrediu. E sabe o que eu acho interessante nessa palavra? Porque quando nós lemos um capítulo para frente, João 21. João 21 fala quando Jesus encontra Pedro de novo na praia. Mas sabe o que eu acho interessante? É o versículo 3 do capítulo 21 que diz assim: Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Sabe o que os outros disseram para ele? Nós também vamos. Vamos lá. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você grave muito bem o que eu vou te dizer. A tua renúncia, ela puxa. Faz as pessoas quererem ser como você, mas o teu regresso puxa muito mais. Ou você acha que a galera fala mais bem do que mal? A galera fala das tuas vitórias? Ou fala: você viu? O que a Gabi, a filha do pastor, fez? Acho muito legal quando vem esses negócios pra mim. Porque as pessoas só estão esperando você cair para fazer, sabe o quê? Ser como você. Porque todo mundo te observa. Dá uma olhadinha pro teu lado. Dá uma olhadinha pra trás. Com certeza alguém vai estar olhando aí para ver se a máscara deu aquela combinada. Todo mundo gosta de ver isso mesmo.
seguem aquilo que você faz. Mas eu queria que você se atentasse a esse versículo, porque ele fala uma coisa muito linda, e é aqui que eu quero fechar essa mensagem. Põe de novo para mim, logo no versículo 3. Simão Pedro disse: eu vou pescar, e nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Você consegue ver alguma semelhança da história 1 para a história 2? Eles passaram a noite inteira pescando. E eles não pegaram nada. E eu quero finalizar com este capítulo com você. Versículo 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. E Jesus disse: joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Sabe o que eu achei mais lindo dessa parte? Você crê que ele sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares? Aleluia. Então eu ouso dizer para você que Jesus recriou o mesmo cenário no fracasso de Pedro para chamá-lo mais uma vez. Glória a Deus. Porque agora Pedro estava pronto. Em meio ao fracasso? Em meio ao fracasso. Se ele não tivesse fracassado, ele não teria ganho os 5.000 depois de Jesus. Ele precisava fracassar.